Quando pensamos na queda de Roma, a imagem que vem à mente costuma ser a de hordas bárbaras invadindo muralhas, legiões derrotadas ou imperadores envenenados em palácios de mármore. Mas impérios não desabam apenas por ataques externos. Eles apodrecem por dentro. E uma das forças mais destrutivas dessa corrosão sempre foi o dinheiro. Roma não ruiu somente por invasões ou corrupção. Ela desmoronou porque a sua moeda entrou em colapso. E as lições dessa queda continuam vivas para qualquer país moderno que acredita poder manipular o sistema monetário sem pagar o preço. Vamos ao início. Durante séculos, o alicerce econômico romano foi o denário de prata. Surgido por volta de 211 a.C., era quase prata pura, amplamente aceito dentro e fora do império. Soldados recebiam seus soldos nele, comerciantes o exigiam, famílias guardavam suas economias nessas moedas. O denário era mais que dinheiro, era confiança moldada em metal. A força de Roma e o valor de sua moeda caminhavam juntos. Enquanto o povo acreditava no império, acreditava no denário. Mas manter o império custa caro. Exércitos precisavam ser pagos, estradas e aquedutos construídos, fronteiras defendidas e guerras financiadas. No século II d.C., Roma estava esticada ao máximo. Germanos ao norte, partas ao leste, revoltas internas e impostos que já não cobriam as despesas. Então, os imperadores recorreram a um truque antigo: adulterar a moeda. Em vez de apertar ainda mais os contribuintes, sempre impopular, diminuíram a quantidade de prata no denário. Os números mostram a decadência. No governo de Augusto, no início do Império, a moeda tinha cerca de 95% de prata. No tempo de Caracalla, no século III, já havia caído para perto de 50%. Com Gallieno, por volta de 260 d.C., restava menos de 5%. O que antes era prata sólida virou um disco de bronze com um banho superficial. E o povo percebeu. A inflação veio com força. Os preços dispararam porque a moeda já não representava valor real. Um saco de trigo que custava 1 denário podia de repente custar vários. Isso arrasou a vida cotidiana dos romanos. Soldados exigiam mais pagamento, comerciantes passaram a rejeitar as moedas adulteradas, regiões inteiras voltaram ao escambo porque o dinheiro deixou de ser confiável. E quanto mais a confiança desaparecia, mais moedas desvalorizadas eram cunhadas, um ciclo que já vimos repetir inúmeras vezes na história. A crise atingiu seu ápice durante o turbulento Crises do século III. Entre 235 e 284 d.C., Roma mergulhou em quase 50 anos de caos, invasões, epidemias, guerras civis, colapso econômico. Imperadores surgiam e eram assassinados em questão de meses. Por trás do espetáculo político havia um sistema financeiro em ruínas. Os impostos eram cobrados em moedas que valiam cada vez menos, agricultores abandonavam as terras, as rotas comerciais se fragmentavam e o governo tentava medidas desesperadas, controle de preços, obrigatoriedade de trabalho, para manter o império respirando. Nada funcionou. Diocleciano tentou uma última cartada. Em 301 d.C., decretou o famoso Edito dos Preços Máximos, definindo valores fixos para centenas de produtos e serviços, da comida ao trabalho. A pena para quem desobedecesse era a morte. O resultado foi um desastre. Não adianta controlar preços quando o dinheiro está podre. O mercado negro floresceu e o comércio oficial praticamente sumiu. No fim, Roma abandonou o denário. Constantino introduziu o sólido, uma moeda de ouro pura e estável por volta de 312 d.C. Ela restaurou parte da ordem e perdurou por séculos no lado oriental do império. Mas o Ocidente já estava condenado. A destruição do denário havia corroído os alicerces econômicos de Roma. Exércitos já não se sustentavam, o comércio tinha ruído e a confiança desaparecera. A queda de Roma não foi um evento único, mas um longo desfiar. E a morte da moeda foi um dos fios centrais. E o que isso significa para nós? Que destruir o dinheiro é destruir um império. Roma achou que podia enganar seu povo cunhando moedas que pareciam as mesmas, mas continham cada vez menos valor. Governos modernos acreditam que podem fazer o mesmo imprimindo papel, manipulando juros ou empurrando dívidas para frente.
O resultado é sempre igual. O povo paga, a riqueza evapora e a confiança implode. A história continuou ensinando. Sempre que a inflação extrema apareceu, o roteiro se repetiu. Governos desvalorizam a moeda para cobrir gastos, elites protegem seu patrimônio com ativos reais, cidadãos comuns perdem tudo. O século XX confirmou isso com gritos. Após a Primeira Guerra, a Alemanha, esmagada pelas reparações, imprimiu dinheiro para pagar suas contas. Em 1923, a hiperinflação explodiu. O pão que antes custava 1 marco passou a custar mais de 200 bilhões. Pessoas carregavam salários em carrinhos de mão. Idosos morriam porque suas economias viraram pó. Assim como em Roma, quem tinha dívidas viu tudo desaparecer. Quem tinha terras e fábricas ficou mais rico. O dinheiro deixou de existir. E o desespero econômico abriu espaço para extremistas, incluindo Hitler. Depois veio o Zimbábue, no início dos anos 2000. Crise agrária, queda na produção, dívidas impagáveis e a resposta foi imprimir dinheiro. Em 2008, a inflação atingiu níveis absurdos, quase 80 sextilhões% ao ano. Os preços dobravam diariamente. Acabaram abandonando a moeda nacional. Mas não é preciso ir tão longe. Até economias sólidas seguem o mesmo padrão. Em 1971, os Estados Unidos romperam o elo do dólar com o ouro. A partir dali, a moeda passou a existir pela fé no governo, nada mais. O resultado foi previsível. Expansão monetária, dívidas crescentes e perda constante do poder de compra. $1 de 1971 vale hoje mais de 6. As notas parecem as mesmas, mas o valor foi corroído. A estratégia não muda, inflar para parecer crescimento. Dizem que salários maiores significam prosperidade, mesmo que o custo de vida suba mais rápido. Apresentam dívida como investimento, mostram bolsas em alta como sinal de riqueza, mesmo que a maioria não tenha ações. Assim como Roma, fingem que nada mudou enquanto retiram valor de cada moeda, ano após ano. A diferença é que agora tudo isso é global. Roma caiu sozinha, a Alemanha sofreu sozinha, o Zimbábue sofreu sozinho. Hoje, o mundo inteiro opera com moedas fiduciárias, dívidas gigantescas e bancos centrais que imprimem trilhões ao menor sinal de crise. Isso significa que a próxima ruptura não será localizada, vai repercutir por toda parte. E, como sempre, quem sofre não são os donos dos ativos, mas quem depende de salários, aposentadorias e economias frágeis. Então, o que você, indivíduo, deve tirar da queda monetária de Roma? Primeiro, inflação não é acidente, é política. É o imposto silencioso que já destruiu impérios por 2000 anos. Segundo, riqueza real não é papel nem número em tela. É aquilo que mantém valor quando o dinheiro deixa de ter. Terceiro, estabilidade nunca é garantida. Romanos do século I teriam rido se alguém dissesse que o denário deles viraria sucata. Alemães de 1913 não acreditariam em carrinhos cheios de notas. Zimbabuanos dos anos 80 jamais imaginariam o colapso. E ainda assim, tudo aconteceu. A queda de Roma reforça que sistemas financeiros quebram primeiro lentamente, depois, de repente. Quando o dinheiro perde o sentido, a sociedade começa a se desfazer. Contratos falham, o comércio quebra, exércitos se dissolvem, governos perdem legitimidade. Os bárbaros nos portões podem até dar o golpe final, mas o verdadeiro assassino sempre esteve dentro do tesouro. E aqui está a lição final. A história não se repete ao pé da letra, mas se você não a entende, ela te destrói do mesmo jeito. O colapso do denário não foi sobre imperadores ruins ou elites gananciosas. Foi sobre o perigo eterno de um dinheiro corrompido pelo poder. Se isso mudou a forma de enxergar o mundo, continue acompanhando. A história tem as respostas. Eu só te mostro onde procurar.